Capítulo 1. A herança indesejada. O sol de meio-dia de Ribeirão Preto batia impiedoso no asfalto rachado da Avenida Independência, quando Marina Silva estacionou seu Corsa branco em frente ao posto Ipiranga São José. O carro fazia um barulho estranho no motor há semanas, mas com apenas R$300 na conta bancária. Levar ao mecânico era um luxo que não podia se dar. Ela desceu do veículo ajeitando o vestido floral que havia comprado numa promoção da C, e há 3 anos atrás, quando ainda era casada com Roberto e acreditava que a vida poderia ser diferente. Aos 38 anos, Marina carregava no rosto as marcas de quem havia chorado demais e sorrido de menos nos últimos 2 anos. O posto de gasolina, que agora era seu, parecia um fantasma do passado. As bombas amarelas estavam desbotadas pelo sol, com números que mal se conseguiam ler. A loja de conveniência tinha as vidraças embaçadas e alguns azulejos soltos na fachada. Um outdoor enferrujado anunciava uma promoção de cerveja que havia vencido em 2019. Mãe, esse lugar é muito feio, reclamou Júlia, sua filha, de 12 anos, descendo do banco de trás. Por que o vovô Antônio deixou isso pra gente? Marina suspirou, observando o movimento escasso na rua. Apenas alguns carros passavam, mas nenhum parava para abastecer. Do outro lado da avenida, o posto, Shell moderno e reluzente, atraía uma fila constante de veículos. Não sei, filha. Seu avô sempre foi complicado, respondeu Marina, tentando soar mais confiante do que se sentia. Antônio Silva havia sido um homem de poucas palavras e muitos segredos. Dono do posto há mais de 30 anos, ele havia cortado relações com a família depois do divórcio turbulento de Marina, quando morreu de infarto aos 72 anos, 3 meses atrás. Deixou o posto para a filha em testamento. Uma surpresa que ninguém esperava. Elas caminharam até a porta da loja de conveniência, onde um homem de cerca de 50 anos, com um uniforme azul, desbotado e uma expressão de cansaço no rosto, as aguardava. Era seu Osvaldo, o único funcionário que havia restado. Dona Marina, ele perguntou, tirando um boné surrado da cabeça. Sou Osvaldo Santos, trabalho aqui há 15 anos. Conheci a senhora quando era pequena, vim aqui com seu pai nos finais de semana. Marina sorriu com carinho. Ela se lembrava vagamente do homem gentil que sempre dava bala para ela quando criança. Oi, seu Osvaldo. Esta é minha filha, Júlia. Como estão as coisas por aqui? O rosto do homem se entristeceu. Não vou mentir para a senhora. Difícil. Desde que o posto do Shell abriu ali na frente, a clientela diminuiu muito. Tem dia que não vende nem 500 litros de gasolina. Seu pai, ele estava muito preocupado nos últimos meses. Eles entraram na loja e Marina sentiu um aperto. Nope. As prateleiras tinham poucos produtos, a maioria com prazo de validade próximo ao vencimento. O cheiro de mofo misturado com óleo diesel impregnava o ambiente. No canto, uma geladeira velha de refrigerantes zumbia alto, tentando manter os poucos produtos gelados. Quantos funcionários trabalham aqui? Perguntou Marina, tentando entender a situação financeira. Só eu mesmo, dona. Seu pai teve que dispensar os outros 2 no ano passado. Eu fico das 6 da manhã às 6 da tarde, e depois fecha. Aos domingos, não abre. Marina fez contas mentais rapidamente. Se o movimento estava fraco, como conseguiria pagar nem que fosse um funcionário? Como pagaria os fornecedores? As contas de luz, água, impostos? Seu Osvaldo, o senhor, pode me mostrar os livros de conta? Preciso entender como estão as finanças, claro, dona. Mas prepare o coração. Ele a levou até um pequeno escritório nos fundos da loja, onde pilhas de papéis se acumulavam sobre uma mesa de madeira arranhada. Marina pegou alguns recibos e faturas, e o que viu a fez sentar pesadamente na cadeira velha. Dívidas com fornecedores. Erca 40.000. Impostos em atraso. Erca do Apulutigaribo conta de energia elétrica. R$3.400 em aberto. O posto estava tecnicamente falido. Mãe, o que foi? Perguntou Júlia, notando a palidez no rosto da mãe. Nada, filha. Só estou entendendo as coisas. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não podia chorar na frente da filha. No de novo. Já havia chorado demais quando Roberto a havia abandonado por uma colega de trabalho, 20 anos mais nova, levando metade dos bens e deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Dona Marina menos disse seu Osvaldo gentilmente. Se a senhora quiser vender, eu entendo. Tem gente interessada no terreno. Não é muito dinheiro, mas dá para quitar as dívidas e sobrar um pouco.
Ela olhou pela janela empoeirada do escritório. Lá fora, o posto Shell do outro lado da rua estava movimentado. Carros modernos entravam e saíam constantemente. Funcionários uniformizados e sorridentes atendiam os clientes com eficiência. Quanto? Perguntou Marina, com a voz quase um sussurro. Uma construtora ofereceu R$280 mil pelo terreno. Dizem que vão fazer um prédio comercial. Marina fez as contas, quitaria as dívidas de R$70 mil e sobraria R$210 mil. Não era muito, mas daria para ela e Júlia recomeçarem em outro lugar. Talvez mudar para São Paulo. Tentar um emprego melhor que sua atual vaga de vendedora, numa loja de roupas que pagava apenas R$1.400 por mês. Naquele momento, o telefone tocou no escritório. Seu Osvaldo atendeu. Posto São José. Boa tarde. Como sim? Ela está aqui. Um momento, ele estendeu o telefone para Marina. É para a senhora. Um advogado. Marina pegou o telefone com o coração acelerado. Advogado nunca trazia boas notícias em sua experiência. Alô, senhora. Marina Silva. Aqui é Dr. Eduardo Mendes, do escritório Mendes e Associados. A senhora tem um minuto para conversar sobre algo relacionado à herança de seu pai. Sim, pode falar. Preciso marcar uma reunião urgente com a senhora. Encontramos alguns documentos que, bem, é melhor conversarmos pessoalmente. A senhora pode vir ao meu escritório amanhã às 14 horas? Marina franziu a testa. Que documentos seriam esses? Pode me dar uma ideia do que se trata? Por telefone é complicado, senhora Marina. Mas posso adiantar que se refere a alguns investimentos de seu pai que não constavam no inventário inicial. É importante que conversemos o quanto antes. Investimentos? Seu pai mal conseguia manter o posto funcionando. Que investimentos seriam esses? Tá bem, Dr. Eduardo. Estarei lá amanhã às 14 horas. Quando desligou o telefone, Marina ficou olhando para o aparelho com uma mistura de curiosidade. Júlia observava com atenção. O que foi, mãe? Não sei ainda, filha. Não sei. Do lado do fora, o movimento do início da tarde começava a diminuir. O sol continuava inclemente sobre o asfalto rachado, e o contraste com o posto moderno do outro lado da rua parecia cada vez mais gritante. Marina olhou ao redor daquele lugar que agora era seu. Um posto de gasolina velho, cheio de dívidas, num bairro em decadência. Parecia a metáfora perfeita para a sua vida. Herdar os problemas, as dívidas e o abandono. Mas havia algo no telefonema do advogado que não saía de sua cabeça. Investimentos que não constavam no inventário? Seu pai sempre havia sido discreto sobre dinheiro, mas investimentos pareciam impossíveis para alguém que mal conseguia manter o negócio funcionando. Seu Osvaldo, disse ela, voltando sua atenção para o funcionário. Meu pai comentava alguma coisa sobre investimentos, aplicações, qualquer coisa assim. O homem coçou a cabeça, pensativo. Olha, dona Marina, seu pai era muito mas lembro que uns meses atrás, ele recebeu a visita de um homem de terno. Ficaram conversando aqui no escritório por mais de 1 hora. Depois disso, seu Antônio ficou diferente, como se tivesse alguma coisa na cabeça. Different, como mais calmo, sabe, menos preocupado. Chegou até a falar em fazer umas reformas no posto. Mas aí ele teve um infarto. Marina sentiu um frio na barriga. Reforma no posto? Com que dinheiro? E quem seria aquele homem de terno? Enquanto caminhava pela loja com Júlia, observando cada canto daquele lugar que parecia destinado ao fracasso, Marina não conseguia parar de pensar no telefonema. Amanhã, às 14 horas, talvez descobrisse que tipo de surpresa seu pai havia deixado para ela. Por enquanto, só sabia que herdara um posto de gasolina falido numa cidade do interior paulista, com uma filha para criar e R$300 na conta bancária. Mas pela primeira vez, em muito tempo, Marina Silva sentia algo que havia esquecido como era. Curiosidade pelo que o amanhã poderia trazer.